E aí galera, tudo bem? Boa noite a todos aí. Tô fazendo o meu período agora de caminhada. Eu gosto de fazer nesse horário agora. Queria agradecer aí a todos que têm acessado meu canal, inscrito no meu canal. Tem gostado dos vídeos, dos conteúdos aí. Quem ainda não é inscrito, estiver assistindo esse vídeo aí, inscreva aí no canal. Quem ainda não faz parte do canal aí, Fábio Asco Notícia, se inscreve aí no canal, vê que tem um conteúdo aí legal aí pra vocês. E galera, quem queria ter um bate-papo aí com todos aí sobre a questão. E galera, estamos aí pertinho das nossas eleições. E aí queria então ter esse bate-papo aí com a galera. O que vocês estão achando? Vou repassar aí um pouco do que foi a vinda de Lula aqui na minha cidade de Montes Claros. E assim, eu saí da casa que eu estava até ir para lá, só que não foi pouco divulgada a ida dele lá para fazer um comício. E a impressão que a gente tem sobre as eleições, aqueles que estão com dúvida aqui, tô batendo uma caminhada aqui agora no meio do mato, quase que não dá para ver nada aí, mas é porque eu tô no asfalto aqui na BR caminhando. Eu gosto de fazer uma caminhadinha aqui. Então, o que acontece? Eu saí da minha casa, fui até lá no aeroporto, cheguei lá, perguntei um monte de gente se Lula ia passar. Falei assim, cadê Lula? Lula vai passar por aqui. Já chegou. Ninguém sabia me dizer o que se passava ali, se ele vinha, se não vinha. Eu falei assim, eu vou chegar lá, só que não tinha horário específico. Como fazer esses horários específicos pra gente poder acompanhar, né, o caso dele? Não tinha como. É o que acontece. Então, conversando ali, fui perguntando ali às pessoas, ali, né? E aí acabei que não tinha ninguém para me responder. E as pessoas que estavam ali para poder me responder, eles não sabiam nada sobre a vinda de Lula. Tava muito vazio, até que eu cheguei no aeroporto mesmo em si. Tinha algumas pessoas lá que estavam frequentando o lugar lá como estacionamento, pessoas que alugam carro, essas coisas. E aí eu cheguei lá, até que eu cheguei no aeroporto mesmo em si e perguntei vai ter alguns barulhos de veículos aí. Não preocupa não, que eu continuo assim mesmo. E aí o que acontece? Aí eu perguntei o rapaz lá que faz o check-in. Aí eu falei assim, mas Lula não vai vir não? Perguntei a uma moça lá de salgado, uma loja de salgados lá dentro. E aí eles não sabiam dizer. Perguntei a algumas pessoas ali dentro mesmo, que deveria saber onde é que é a passagem ali, onde ele passa. Eles também não sabiam dizer. Até que eu perguntei ao rapaz que fazia o check-in. E aí o rapaz então me falou assim, olha, ele acabou de sair daqui tem 20 minutos. Ué, como é que ele saiu daqui tem 20 minutos? Ninguém sabe que ele saiu. Ou seja, a gente vê que o líder das pesquisas, a gente vê que o Luiz Inácio Lula da Silva, que eles falam, que o bandido ex-presidiário, fala que está em primeiro lugar das pesquisas. Em primeiro lugar das pesquisas. Ele não tem perspectiva nenhuma de realmente notar ou deixar notado que ele
realmente é o líder das pesquisas. Ao contrário de Bolsonaro, quando veio aqui na minha cidade, cidade de Montes Claros, eu cheguei conversando com os meus filhos, vamos lá apoiar o presidente. Então, o Lula eu fui lá para quê? Porque eu cheguei lá no aeroporto, eu queria filmar, para me ver quantas pessoas que estavam lá, para mim, de certa forma, filmar e mostrar o que é os resultados das pesquisas. Eu estou falando de mim, eu estou falando o que eu vi. Não é o que eu ouvi na mídia, não. Estou falando o que eu vi. Totalmente vazio, ninguém sabia. Ele tinha acabado de sair, tinha 20 minutos. Ou seja, ele não quer mais passar por essas vergonhas de chegar num lugar e não ser recebido. Bolsonaro já foi diferente. Nosso presidente, quando chegou lá no aeroporto, estava cheio, eu nem consegui entrar lá. Então eu fiquei só no lugar da motociata. Tava um sol quente, rachando, sabe? E tinha muita gente mesmo, sabe? No asfalto que dá acesso ao aeroporto. Muito cheia mesmo, muito cheia. Tanto é que eu não consegui, depois que ele passou com a motociata, eu tava de carro, depois que ele passou, eu tentei acompanhar lá para mim ir embora, mas não consegui, tava muito cheio, muito cheio. Ali tinha pelo menos uma hora e meia de congestionamento. Isso perto do aeroporto. Aí como é que o cara que está em primeiro lugar nas pesquisas... Gente, não acreditem. Não acreditem, gente. É muito mentira, sabe? Aí por fim, o rapaz falou, não, ele vai fazer um comício, porque nem foi noticiado, né? Não foi divulgado. Ele vai fazer um comício na Praça da Catedral, aqui da minha cidade. E aí eu peguei e falei bem assim, eu vou pra lá, pra me ver se tem gente lá. Realmente as pessoas que ele paga é muita gente. Então tinha gente que eles pagaram, realmente tinha uma certa quantidade de gente lá. Por quê? Porque era gente paga, gente que os sindicatos lá... Tanto é que quando o sindicato não consegue organizar realmente uma quantidade de gente que vai estar lá, tem assim, quando eles erram, né? Vai uma quantidade de gente muito, muito pequena no lugar. E aí eles falam, não, teve baixa adesão. Mas Bolsonaro, onde é que ele para? Pode ser no meio do mato ali, se tiver 50 pessoas ali, numa cidadezinha pequena, enche de gente. Por quê? Porque o homem é o mito mesmo, não tem jeito não. E assim, ele quer fazer o que as nossas pautas estão buscando, né? Que é estar apoiando a família, está tendo essa adesão aí para poder nas pautas anticorrupção. Então a gente consegue perceber que Bolsonaro é diferenciado. Então eu peguei e saí da minha casa e fui lá no comício de Lula. Realmente eu vi que tinha uma certa quantidade de gente lá. E peguei um ônibus lá que tinha um rapaz que estava dentro do ônibus, tanto é. E um rapaz que estava filmando falou bem assim, ó, você pede o dinheiro antes. E o rapaz que estava dentro do ônibus gritou. Pá! O rapaz que estava dentro do ônibus gritou assim, Lula ladrão! Dentro do ônibus com a bandeira vermelha, cheio de gente lá. Dentro do micro-ônibus ele gritou, Lula ladrão! Então a gente sabe que são pessoas que vai, porque às vezes recebem algum tipo de endosso, né? E o que eu pude perceber também lá, porque eu estava filmando justamente para poder repassar para vocês. Então assim, o que eu pude perceber lá nesse comício, tinha muitas pessoas parecendo que eram casais, lésbicos, gays. E tinha muitas pessoas também que eu percebi que tinha tornozeleira eletrônica, sabe? Então assim, são as pessoas que normalmente endossam a pauta de Lula, né? Que é fazer as coisas de qualquer maneira, soltar bandido,
é, estar apoiando muitas pautas que às vezes a gente não endossa. Essa questão de casais homossexuais mesmo. O que acontece? Eu estava vendo um vídeo da Carla Zambelli hoje falando sobre uma mulher, eu esqueci o nome agora, neste momento, um casal de lésbicas que tinha um filho, eu esqueci o nome, eu vou trazer para vocês. Um casal de lésbica que criou um menino, e eles fizeram cirurgia para retirar o pênis da criança. E realmente foi retirado, porém a criança foi crescendo, e no que essa criança foi crescendo, a ideia delas era poder que essa criança pudesse realmente virar uma menina, né? Só que como não foi correspondido, a vontade deles não foi correspondida, o que acontece? Elas ficaram chateadas, né? Porque o menino não estava tendo atitudes de menina como elas queriam. E aí o que elas fizeram? Elas pegaram e cortaram o pênis do menino, e parece que comeram, mataram a criança e comeram a carne da criança. Foi algo horrendo, coisa tão assim, não é bom nem de se falar. Aí ela disse assim: você sabe por que a Rede Globo, as mídias não noticiaram? Era porque era um casal de lésbica. Se fosse outro casal normal, eles noticiavam. Mas como é um casal de lésbica, então eles não noticiaram. Não dá notícia para isso. Então nós temos que entender, gente, quem é cristão, quem entende das pautas de ser cristão, gente, tem que entender que não é nós que criamos as regras. Nós vivemos nas regras da Bíblia. A Bíblia, ela fala pra gente sobre essa questão de homem e mulher. Não é porque a gente está desfazendo das pessoas que são gays e lésbicas, não. Nós amamos todas essas pessoas como Deus diz que nós devemos amar. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, regras são regras. Romanos capítulo de número 1, na Bíblia nós vamos ver que em Romanos Deus fala, o próprio apóstolo Paulo vai explicando que Deus, ele disse assim, que o ser humano começou a amar mais a criatura do que a Deus, do que o Criador. Começou a amar mais a criatura do que o Criador. E aí o povo ali de Romanos começaram com aquelas práticas homossexuais. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que até o próprio ser humano mudou seu comportamento, tendo relações homens com homens e mulheres com mulheres. Então é muito claro ali. Ali não tem como você divergir e dizer, é mais ou menos. Não é mais ou menos. Lógico que a discussão vai muito mais além do que o que eu estou falando aqui, porque tem muitas pessoas que têm disfunção também na questão da sua natureza ali genética, né? Então tem que ser também discutido. Não pode simplesmente sermos, né, tolos e não saber discutir sobre isso, não. Então assim, nós somos inteligentes, nós sabemos também discutir, conversar, falar, né? Pra gente poder entender tudo direitinho. Então, gente, o que nós devemos entender é que o que o bandido ex-presidiário está querendo é permanecer. Gente, eu fico pensando como eles tiveram coragem de soltar o cara, e tem gente que quer soltar.
que quer votar nesse cara que foi solto. E assim eu fico pensando, gente, como é que pode votar num cara desse? E eu fico olhando, Bolsonaro falou bem assim que o país está com superávit primário, positivo. E tem muita arrecadação no Brasil, muita arrecadação, que ele não pode usar por causa do teto de gasto. Aí eu fico pensando, imagina Lula com a mão nesse dinheiro, dinheiro nosso. E tem gente que quer votar em Lula para poder. Nossa, eu imagino Lula, sabe? Eu imagino Lula com aqueles olhinhos de cifrão, sabe? Igual de desenho ali, aqueles cifrãozinho nos olhos. Gente do céu, deve ser muito... É espantoso quando ele olha e fala assim... Acho que toda vez que Bolsonaro fala que o Brasil está com superávit primário positivo e nunca houve lucro igual teve agora, lucro no Correio, lucro na Eletrobras, lucro na Petrobras, nunca houve tanto lucro no Brasil. Imagina Lula pegando esse dinheiro, gente. Então assim, eu fico pensando nas pessoas, será que o povo não imagina? Sabe, eu fico imaginando, assim, quando o Bolsonaro fala essas notícias, assim, eu imagino que Lula deve chegar e passar as mãos e ficar com aquelas risadas maquiavélicas, sabe? Sabe? E aquele cifrãozinho aparece no olho, porque o tanto que aquele homem roubou e não devolveu. Então, assim, o que acontece? Houve alguns, e tem pessoas que falam mesmo, não, Lula foi inocentado. Gente, de onde é que aquele povo tirou o dinheiro que eles devolveram? É igual o Bolsonaro fala, se houve a devolução do dinheiro, se houve a devolução, com certeza houve o roubo. Como é que eu vou tirar 1 milhão se eu não tenho 1 milhão? Como é que eu vou tirar 500 milhões se eu não tenho 500 milhões? Então, se eles devolveram, é porque eles tiraram de algum lugar. Então não existe, gente, é muita falta de sabedoria das pessoas pensar que Lula tem que ser novamente presidente. Gente, é algo que a gente não consegue, assim, isso não consegue perpetrar no meu coração uma coisa dessa, sabe? Então assim, eu não sei vocês que aí, sabe? Gente, já estamos com um bate-papo aí legal. Gente, vocês que quiserem comentar no vídeo, comenta aí que eu vou responder. Na verdade, eu tô fazendo uma gravação porque minha internet aqui é difícil, então eu tava usando os das móveis, então eu não fiz live. Mas os próximos eu vou tentar fazer uma live, tá? E aí o que acontece? Gente, mas entre em contato aí, manda as mensagens aí, se vocês discordam de tudo que eu falei, sabe? Se você quer dar um like, um dislike aí, vamos caminhar junto, tá bom? Gente aí, e nós estamos aqui na nossa caminhada. Gente, pra quem tá com dúvida aí do que tá acontecendo, tô fazendo uma caminhadinha aqui. E aí, enquanto isso, nós estamos conversando, batendo um papo aqui, um dedinho de prosa, tá? Então, gente, o que acontece? Eu vejo algumas pautas, eu vejo algumas dificuldades que as pessoas têm de entender, e nos jornais não passam. Gente, eu fui manipulado por tanto tempo pela mídia, eu percebo que hoje as pessoas que são controlados hoje por Lula, e olha, não, fui inocentado porque Moro levantou contra mim. Gente, e Moro esses dias deu direito de resposta na CNN, e Moro disse bem assim, né? Olha, o que acontece? Não foi só eu que incriminei Lula. Foi 20 juízes diferentes, foi muito juiz. Então assim, será que os 20 juízes estavam com demência? Será que os 20 juízes que incriminou ele estavam com demência? Pelo amor de Deus. Então assim, gente, entendam. Por mais que Moro tivesse, se porventura ele tivesse feito isso para poder realmente tirar Lula da corrida presidencial, mesmo se ele tivesse feito isso, gente, pelo amor de Deus, houve provas, devolução de valores pecuniários, sabe? Houve devoluções. É igual eu disse, como eu vou tirar
milhões da minha conta se eu não tenho dinheiro nessa conta? Eu só tenho dinheiro na minha conta se eu peguei de alguém, ué, se eu tenho esse valor. Então, assim, eles devolveram esses valores. Devolveram. Como eles devolveram esses valores, o que acontece? O que nós entendemos, o que você pode entender, se houve devolução, né? Se houve devolução, com certeza teve dinheiro que foi surrupiado, né? Esses valores foram tirados de algum lugar. Então, eu quero que vocês entendam isso, gente. E aí, às vezes as pessoas, mas Bolsonaro, ele é grosseiro. Gente, é preferível um cara grosseiro lá, mas pelo menos que não rouba e faz o Brasil melhor. Esses dias um rapaz falou bem assim, eu vou votar em Lula. Gente, pelo amor de Deus, às vezes tem até o Ciro aí, a Simone Tebet também, que eu acho que também é da mesma raça de Lula, pelo papel que ela fez ali naquela CPI, que Deus o livre. Deus o livre, ali pareceu que era um conluio de ladrão ali. Eu não sei se vocês acompanharam a CPI, mas eu pude acompanhar a CPI, mas Jesus Cristo, ali você via como é que eles queriam investigar o presidente por causa de vacinas atrasadas e dava o sangue gritando e xingando e desrespeitando as pessoas. Mas quando ia investigar aquelas pessoas que tinham roubado milhões, aí a Simone Tebet pega e diz, não é porque tem valores que foram surrupiados que nós temos que investigar. Ué, a CPI é para investigar o quê? Aí foram investigado o que Bolsonaro estava dizendo, o homem estava tentando ajudar, porque não tinha remédio, eles quiseram... Gente, a responsabilidade das vacinas ali, gente, a responsabilidade de muitas pessoas que morreram, gente, foi da esquerda do Brasil. Eu entendo dessa forma, talvez vocês não entendam dessa forma, mas muitas mortes ali foi por causa da esquerda. Porque, gente, eu tomei medicamento para me curar, porque eu cheguei no hospital e as pessoas falaram para mim que era para mim voltar e tomar dipirona. Eu falei, sai fora. Comecei a sentir que eu percebi que eu tinha ficado perto de uma pessoa que tinha Covid. Comecei a sentir, fui lá e comprei os medicamentos tudo. E se você vai se você ia no hospital, não sei quem lembra, não sei se você for assim também, quem ia no hospital, eles mandavam voltar e tomar dipirona. Só se você piorar, aí você volta, que aí nós vamos te dar algum remédio. Eu falei assim, gente, eu vou esperar meu pulmão ficar cheio para eu poder. Não vou mesmo. Comprei os remédios todos, minha esposa tomou, meus filhos também tomou, graças a Deus. Quem teve mais aquelas acentuadas, aqueles sintomas da doença foi eu, mas minha família, por exemplo, que começou comigo, então eles tiveram sintomas bem leves. Por quê? Porque tomaram os remédios. E aí minha mãe também teve. E aí minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe começou a ficar ruim. Eu falei, mãe, você vai tomar os remédios agora. Ela foi no hospital, eles mandaram ela tomar Novalgina e voltar para casa. Eu falei, a senhora vai comprar agora. E eu não morava na mesma cidade da minha mãe. Mandei meu pai ir lá e comprou. Ele comprou todos os remédios. Ela tomou contra a vontade dela, ela tomou os remédios. E aí ela melhorou. E ela pensou bem assim, se eu não tivesse tomado os remédios, talvez eu teria morrido. Olha para você ver. Porque o médico... Aí depois, a minha mãe voltou. Minha mãe voltou, depois que ela já estava boa, ela voltou para fazer o novo exame de check-up, para ver se tinha sumido. Aí o médico que atendeu a minha mãe, na cidade de Montes Claros, o médico disse que reclamou ela porque ela tinha tomado remédio. Por que você tomou remédio? Por que você tomou remédio? Não era para você ter feito isso. Chamou a atenção da minha mãe, porque minha mãe tomou remédio. Olha para você ver, era para ela ter tomado o quê? Dipirona. E aí ela sentia falta de ar e morria. Então eu vou ser criterioso, gente, com todos vocês. Muita gente que morreu, não sei se foi parentes seus, como é que foi, mas por causa da esquerda. Como o Bolsonaro diz, muitos médicos não tinham autonomia para poder medicar, porque ficavam com medo
de medicar. Eu não estou falando de cloroquina ou a quina, não. Eu estou falando de medicamentos, outros medicamentos também que poderiam ser usados, mas os médicos não queriam usar, né? Eles não queriam usar por quê? Porque estavam com medo de medicar alguma coisa, né? Então o protocolo era toma de pirona, só se você piorar você volta para o hospital. Então eu posso dizer categoricamente, gente, sabe? Eu acredito, eu percebi que isso dava muita embolia, né? Aquelas embolias e o sangue engrossava. E eu sei que o AS, ele deixa o sangue mais ralo, né? Eu já trabalhei de enfermeiro, eu sou formado em enfermagem. Então eu tomei AS também, minha mãe estava com as pernas doendo, também falei com ela para tomar AS também. E foi tudo tranquilo, graças a Deus na minha família foi tudo tranquilo. Não sei como foi na sua aí, mas deixa aí no chat aí embaixo aí, o que você, nas mensagens aí, o que vocês acham, se vocês discordam, tá bom? Então, gente, eu quero falar com vocês que muita coisa que está acontecendo agora, estamos há poucos dias do 2 de outubro, né? Faltam menos que uns 15 dias, né? Faltam poucos dias aí para a nossa eleição. Gente, pensam bem, gente. Eu percebo que muitas pessoas não envolvem com política e ao não envolver com política, essas pessoas ficam sem entender. Eu fico pensando, sabe? Antigamente, eu via as políticas, não entendia nada sobre política. E não queria envolver com política também, então eu achava chato. Então eu não queria envolver com política. E o que acontece? Eu comecei a assistir, comecei a entender o que era política. E nós vimos que foi através do próprio presidente, né, que começou aí a caminhar com a gente. E essas políticas que ele vai entendendo, ele vai explicando pra gente. Esse amor à pátria, amor à camisa, né, as cores do Brasil, bandeira, né, enquanto a esquerda pisava em cima de bandeiras e despreza, né, o verde e amarelo. Então eu pensei o seguinte, eu lembrei o seguinte, engraçado. Se a gente, se entra um ladrão dentro da casa nossa, dentro da nossa casa, e esse ladrão rouba, sei lá, uma bicicleta, uma televisão, bate aquele ódio assim na gente, assim, aquela raiva do ladrão, né? Porque roubou algo que você conquistou, suado. Bate aquele ódio assim, não vou dizer ódio não, porque essas pessoas elas têm também a chance de se redimir diante de Deus também, né? Essas pessoas mudando, né? A Bíblia fala que a gente não pode pôr o sol sobre a nossa ira, né? Então o que acontece? Mas bate aquela ira, assim, aquela raiva assim, né? Porque surrupiou algo seu que você suou ali para ter. Só que o problema é o seguinte, você vai lá, faz ocorrência, chama a polícia e tudo mais. Só que quando é concernente à política, você vai ver o quanto que Luiz Inácio Lula, ladrão, te roubou. Aquele dinheiro, hoje o Brasil poderia estar como um país de primeiro mundo, sabe? Com você recebendo um salário mínimo com valor de 3 mil reais ou mais. Mas é tantos anos, 14 anos de PT se passaram e roubo atrás de roubo, roubo atrás de roubo. E aí o que acontece? Aquele dinheiro também é seu, aquele dinheiro você poderia ser como se fosse uma televisão, um carro, um veículo. Então eu decidi entender política e assistir política por causa disso. Porque eu fiquei chateado, sabe, com essas coisas que começou a acontecer. E eu comecei a buscar mais sobre política.
e entender porque eu falei assim, não, eu vou ajudar esse cara aí, porque esse cara aí realmente ele tá falando coisas que dá pra ouvir. Ele é doidão, sabe? O cara fala palavrão e tal, não sei o quê, mas só que o cara tá falando umas coisas que a gente gosta, que a gente quer ouvir. E não foi só eu que entendi isso. Muita gente entendeu isso, sabe? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência aí. Saber que se entrar um ladrão na sua casa, rouba uma bicicleta, rouba uma televisão, você fica irado, você fica com raiva do ladrão, faz ocorrência, chama a polícia. Esses caras passando a mão do dinheiro direto nosso aí e a gente nem importa, não assiste nem um horário eleitoral para ver pelo menos o que está acontecendo. Gente, aquela CPI do circo, gente do céu, tava claramente ali o povo falando, olha, nós não queremos investigar dinheiro surrupiado. Isso aí pra gente não é importante. Dinheiro que roubou, isso aí não é importante pra gente não. O que é importante pra gente é saber se Bolsonaro vai continuar no poder ou não, porque nós precisamos continuar mamando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pra quem não assistiu aquela CPI, então assim, você que às vezes não tem tempo de assistir, não quer assistir, mas eu assisti, coloquei vários vídeos aí pra galera aí no nosso canal. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva aí no canal, tá? Pra gente poder interagir mais, tá bom? Então, galerinha, ó, vamos ficar por aqui no vídeo, tá? Deus abençoe cada um de vocês aí que ficou até agora aí assistindo a nossa caminhada aqui com o dedinho de prosa, viu? Então divulga esse vídeo aí, compartilha o vídeo, tá? Estamos aqui fazendo uma caminhadinha à noite e conversando um pouquinho sobre o dedinho de prosa. Gente, 2 de outubro, gente, não esquece, Bolsonaro no primeiro turno. As pesquisas já estão, muitas delas já estão com medo até de divulgar errado. E às vezes eles serem taxados como pessoas que erram, né? E várias pesquisas que tem como dono a Globo, né? O Instituto IPEC, esses que tem o endereço aí, ou os donos junto com o povo da esquerda, não acredita não, gente, tá? Não deixa acontecer igual aconteceu lá na Nicarágua, não. Beleza? Gente, Deus abençoe vocês aí. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Se inscreve no canal lá, divulga aí, vai lá e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, tá bom? Um dedinho de prosa aí na caminhada. Ó, Deus abençoe a todos, viu? Falou, tchau. Fui, galera.